beleza. Gente, eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar e põe a mão no seu coração e repete assim comigo. Senhor, eu oro para que o meu coração esteja aberto, a minha mente esteja alerta, que o Senhor fale comigo nessa noite. Eu prometo que se eu ouvir a tua voz, eu não endurecerei meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso compromisso com Deus. Ouvir a voz dele e não endurecer o nosso coração. Em Isaías 55:11 a palavra diz assim, olha, a palavra do Senhor ela não volta vazia, e ela fará o desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Jesus está dizendo, o profeta está dizendo, que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pela qual Deus, o Pai, enviou. E eu creio que é isso que vai acontecer nessa noite. Que você possa abrir sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 5. É um texto que nós conhecemos, sabemos de cor. Se você não sabe, tira um tempinho para ler, é o Sermão da Montanha, né, o Sermão do Monte. As bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 6, diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Lá em Lucas, dá uma folheadinha aí, pula para Lucas, no capítulo 6, no versículo 21. Lucas capítulo 6, 21 diz assim: bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Nós já estudamos muito sobre esse texto, o Breno já trouxe uma série sobre as bem-aventuranças. E existe uma palavra aí que é bem-aventurado, para aqueles que ainda não sabem, significa no grego makarios, que é mais que felizes. Mais que felizes. Então, mais que felizes os que têm fome e sede de justiça. O que é a justiça de Deus? O que é essa justiça? Que tem fome e sede de justiça. Aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, de caminhar em retidão, em verdade, agradando o seu coração. Aqueles que têm uma vida separada, que entrega, faz uma entrega total a Ele. Isso é caminhar em justiça. Viver o plano de Deus para você. Então, mais que felizes os que têm sede, fome de fazer a vontade de Deus, porque esses sim serão satisfeitos. É mais ou menos assim, quando eu não quero fazer algo e eu preciso muito fazer algo, mesmo não querendo eu faço, e aí quando eu faço eu me sinto satisfeito. Quem já viveu isso? Às vezes eu não estou nada a fim de estudar. Aí eu sento para estudar, quando eu estudo, dá vontade de estudar mais, dá vontade de ficar um tempão estudando, vem aquela satisfação de ter feito. É mais ou menos assim. E eu queria que o Serginho colocasse aí, tem uma imagenzinha, Serginho, que eu tirei um print de um aplicativo, Uber Eats. Quando não vai para lá, não vou ver o que está passando. Peraí, gente. Aí, tem um aplicativo aí, né? Isso, vira todo pra cá. Aí, gente, eu tive uma experiência com Deus através do Uber Eats. Eu ia pedir um lanche, aí de repente, o que tem escrito aí nessa parte em branco aí pra você pesquisar? Alguém consegue ler? Tá com fome de quê? Tá com fome de quê? Gente, quando eu li isso, na hora o Espírito Santo falou com o meu coração: tá com fome de quê? E esse é o tema da nossa pregação. Eu queria que você pensasse aí: o que você tem fome? Dizem que a gente não pode ir no supermercado com fome, que a gente sai comprando tudo, né? Tem que ir de barriguinha cheia, que aí você não compra besteira, consegue ficar na dieta. Minha avó falava que quem tem fome come qualquer coisa. Já viu criança, quando fala que está com fome, aí você dá um prato e diz: ah, não, eu não estou querendo, não. Quem está com fome, come qualquer coisa. Então, você está com fome de quê? Se você está com fome, você come qualquer coisa. Está com fome de qualquer coisa. Mas qualquer coisa sacia? Quem
come uma barra de chocolate e fica cheio, se sentindo cheio? Tem alguém aqui? Você pode achar enjoativo, né? Uma barra de chocolate inteira. Mas cheio a gente não fica. Então você não fica satisfeito. Então quem está com fome come qualquer coisa, come. Mas não é qualquer coisa que vai te saciar. Para quem está vazio, qualquer comida serve. Mas não é qualquer comida que vai te saciar. Concorda? É verdade? Teve um dia que eu cheguei aqui na igreja e, gente, não dorme não, viu? Se você estiver com sono, vocês levantam, vai tomar uma aguinha, falam glória a Deus, que eu não sou muito de falar alto. Aliás, eu falo alto, mas não sou muito de gritar, não, então às vezes dá um soninho. Mas enfim, aí um dia eu cheguei aqui na igreja, meu sobrinho falou assim comigo, antes do Kids a gente tem um lanchinho. Aí ele falou assim, ô tia, eu tô com muita fome. Aí eu falei assim, ó, tem um lanche do Kids, era bisnaguinha, seven boys e requeijão. Eu falei, ó, vou passar um requeijão na bisnaguinha e você come. Ele falou, não tia, mas eu não tô com fome disso. Eu falei assim, mas o que você tá com fome então? Não, eu tô com fome de um salgado, ou então de um doce. Como assim, um salgado é um doce? Então ele sabia do que ele estava com fome. Então eu te pergunto, você está com fome de quê hoje? Meu sobrinho sabia, ele estava com fome de salgado. Eu queria que nós associássemos a palavra fome hoje a vontades. Então, você está com fome de quê? Está com vontade de quê? O Arthur sabia que ele queria um salgado. Se eu sei o que eu quero comer, eu sei onde eu tenho que ir para comprar. Não é verdade? Então eu sei quem eu tenho que buscar, o que eu preciso fazer. Existe um pregador, ele chama, eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas é um pregador, um pastor do século XX, e ele é um escritor também bem famoso, quem gosta de ler deve conhecer, que é o Aiden Wilson Tozer. É Tozer? Não sei como fala. Mas ele fala assim, nós somos a soma da fome que nós temos. Fala aí comigo, para você lembrar da frase. Nós somos a soma da fome que temos. E aí, mais uma vez eu te pergunto, qual é a fome que nós temos? Quais são as nossas vontades? E quando eu vi esse aplicativo colocando aí, tá com fome de quê? O Senhor começou a ministrar no meu coração, além dessa fome, qual a resposta que Ele tem dado às igrejas? Quando a gente pensa nessa fome e a gente olha para as respostas que Deus tem dado à igreja, ao clamor da igreja, a gente pensa e a gente consegue questionar qual tem sido o tamanho da nossa fome. Os cristãos antigos, na época do meu pai, meus avós, experimentaram coisas assim, grandiosas, né? Acho que o Osmar, o pessoal mais antigo aí de igreja, deve lembrar de como a igreja estava avivada uma época, né? Teve um avivamento tão forte. A gente viu uma resposta de Deus para a igreja. Mas qual tem sido a resposta hoje de Deus para a igreja? Nós vemos o Evangelho sendo propagado como nunca antes na vida, não é verdade? Gente, você abre as redes sociais, você sai na esquina, na rádio, nunca teve tanta rádio, tanta coisa, gente. Tem muita gente no YouTube. Está sendo muito propagado o Evangelho, porém tem pouco poder, pouca unção. A resposta parece que de Deus tem sido pouco mover, pouca unção. Nós estamos cristãos doentes, cristãos fragilizados. Eu estou falando por mim, tá? Cristãos desanimados, capengando mesmo. E isso tem a ver com a nossa fome. Porque nós somos a soma da fome que nós temos. Aí eu queria que o Serginho passasse a imagem das plantinhas. E o Senhor nesse dia, gente, isso tudo foi no mesmo dia, o Senhor começou a ministrar no meu coração. Continuou ministrando. Passou esse negócio do Uber Eats, é uma dos potinhos pequenininhos. Passou esse negócio do Uber Eats e eu fui para casa da minha sogra. Conversa vai, conversa vem, minha sogra gosta muito de suculenta e plantou as suculentas nos potinhos de ceia. Olha que gracinha. Colocou as pedrinhas e plantou no potinho de ceia. Aí eu falei com ela assim, nossa, que lindo, eu amei, ficou muito bonitinho, ficou lindo.
Mas na hora que eu falei isso com ela, veio uma palavra muito forte no coração. Aí eu falei para ela assim, nossa, peraí, Deus está falando comigo. Ela ficou olhando assim. E Deus falou o seguinte para mim. Ô Serginho, passa aí, só para me mostrar antes, para vocês entenderem. Essas mesmas plantinhas, pode passar para as outras grandes. Uma é essa, pode passar. Essa, maior, pode passar. E essa. Eu fiz questão de tirar foto, porque eu falei, eu preciso trazer uma palavra sobre isso e mostrar para eles. Deus falou comigo o seguinte: é muito bonitinho o potinho pequenininho com aquelas plantinhas, não é? Dá vontade de levar embora, eu vou lá de enfeitinho. É muito bonitinho. Mas essa plantinha, ela não vai crescer. Ela vai ficar pequenininha. Ela não vai precisar que pode ela e plante em outro lugar para ela crescer mais, porque ela não vai crescer. O potinho é pequenininho. A grande, ela já deu para mim, para minha mãe, as mudinhas, porque deu tanta que ela tem que cortar e replantar. Porque dá muito, germina demais, cresce muito. E o Senhor começou a falar no meu coração: olha, a igreja tem clamado, mas eu tenho derramado nos potinhos o tamanho da busca, o tamanho da fome. E esses potinhos pequenininhos refletem a nossa igreja, refletem a nossa fome. É bonito, é a mesma palavra. A mesma palavra que é derramada no pote grande é derramada no pote pequeno. A mesma palavra que quem tem muita fome recebe, quem tem pouca fome, uma fome pequena também recebe. É a mesma palavra, mas é diferente. Todos são filhos, porém, um dá fruto, um derrama, um transborda, um tem que ser replantado, um fica grande, bonito, e o outro vai sempre ficar na mesma, pequenininho. E eu queria que você pensasse sobre isso. Então, qual que é o tamanho da sua fome? Eu estou falando enquanto igreja, mas enquanto indivíduo também. Se o seu potinho for pequenininho, vai ficar bonitinho, mas não vai crescer, não vai ser derramado mais, porque ele não suporta. E às vezes a gente olha para esses pregadores, para essas pessoas cheias do Senhor, eu não sei você, mas eu falo, meu Deus, quando eu crescer eu quero ser assim. Só que a gente esquece que a nossa fome, lembrando que eu estou linkando fome com vontade, a nossa fome, a nossa vontade é pequena. Aí tem uma foto aí, Serginho, que eu gosto muito de comida, gente, que é um misto quente. Olha aí, Serginho. Gente, isso aqui é só para vocês não ficarem com sono, tá? Travou aí? Tá passando não? É um gifzinho, não tem problema não. Eu tinha feito um gifzinho aí sobre o tamanho da sua fome. Aí tem um misto quente e um sandubão, assim, que é x-tudão, sabe assim? Quando você sai da igreja, dá vontade de comer um x-tudão, né? Que é grandão. Quando você está com pouca fome, você pede um misto quente, né? Que é bem levezinho, pequenininho, mas quando você está com muita fome, é aquele sanduichão. Então, qual o tamanho da sua fome aí, gente? Pensa aí. Qual o tamanho da sua vontade? Quando nós falamos de comida, literalmente, nós comemos e ficamos saciados. Você come e a fome passa. Mas o texto, leia de novo o texto. No texto de Mateus, ele fala: mas felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Só que não é como essa comida literal que a gente come e fica saciado. Porque o Senhor, Ele derrama sobre você, Ele sacia a sua fome, mas é um saciar que é capaz de te gerar mais fome ainda. Então você come, você fica saciado, mas você quer mais. Nós temos o louvor aqui, e aí a gente começa a louvar, ministrar, começa a receber.
E a gente não quer parar, a gente quer mais. Porque esse é o poder do Senhor. Por isso que ele diz, aquele que vier a mim, ele fala para a mulher do poço de Samaria, ele fala, olha, essa água do poço você vai beber, você vai ter sede. Mas a água que eu tenho, essa água, se você beber dela, você nunca mais terá sede. Porque ele é capaz de te fazer satisfeito nele. Mas assim como ele é capaz de se saciar, ele te coloca mais fome. O nosso corpo tem uma necessidade... Apareceu? Ah lá, ó, gente. Eu sou dessas aqui, ó, da segunda. Isso aí é pra você pensar no tamanho da sua fome. O Wesley é pequenininho assim, ó, a gente pensa que um pouquinho. O bichinho come muito, né? Pequenininho surpreende, viu? Então, o Senhor ele tem capacidade de gerar mais fome. Quando você pensa no seu corpo, é algo fisiológico, né? Você não precisa falar, eu tenho que ficar com fome, eu tenho que ficar com fome, eu tenho que ficar com fome. Simplesmente você tem fome. O nosso espírito é a mesma coisa, o nosso espírito ele tem fome. Mas acontece que às vezes você pode falar, não, pastor, eu não tenho fome, eu não percebo essa fome. Eu ignoro, é porque a gente ignora a fome. Mas nós temos, é algo natural, é o Senhor quem coloca em nós essa fome. É mais ou menos assim, você almoça uma comida bem gostosa, igual a da Verônica, que é sensacional, aí você almoça, aí você está saciado, mas aí você tem vontade de comer mais, porque está tão gostoso. É assim. Mas isso você só experimenta se a sua fome for maior do que aquele potinho pequenininho da suculenta. Quando me alimento do Senhor, das coisas dele, os meus anseios humanos, as minhas vontades humanas diminuem. Os meus apetites humanos, a minha fome das coisas desse mundo diminuem e a espiritual aumenta. Já viu quando a gente participa de congressos e conferências? O que acontece? Você vai no congresso, você fica lá 3 dias, você morre, está morto, o corpo cansado, mas você quer mais, você não quer ir embora, não é? Porque dá mais fome, você é saciado, mas você quer mais. É assim. Quanto menos, o nosso corpo é assim, o nosso estômago é assim. Se você come um pouquinho, parece que seu estômago vai ficando pequenininho, aí você vai comer cada vez menos, né? Quando você come um monte, seu estômago começa a relaxar, e você começa a comer um monte. É assim na vida espiritual. Eu lembro quando eu era criança, a gente, não sei quem já passou por isso aqui, mas quando a gente é pequena, a gente tem uma mania assim, de antes da refeição, às vezes o almoço está quase pronto, mas a criança, não sei se ela fica ansiosa por comer, ou se é fome mesmo, mas ela quer beliscar uma besteira, né? Então um salgadinho, um doce, alguma coisa. Beliscar essas besteirinhas. Essas besteirinhas, gente, elas não têm um valor nutritivo que a gente precisa para manter saudável, né? Mas na opinião nossa infantil, a gente acha que é o melhor alimento, que é gostoso. A criança, ela quer o quê? Aquilo que é gostoso, aquilo que é bom. E aí ela acha que aquilo é o melhor. E espiritualmente também, na nossa vida espiritual, nós constantemente nós agimos assim. Nós nos alimentamos de besteira, nós comemos de tudo, de um monte de besteira, nós somos poucos nutridos, né? Nós não temos um relacionamento profundo com Deus. Essas coisas nos sacia por um pouco de tempo e nos impede de viver o que a fome proporciona para nós. A fome, ela nos proporciona o quê? Olha, você precisa comer algo que dá sustância, como diz o Breno, sustância. Algo que é forte, algo que é nutritivo. Esses alimentos que nós estamos ingerindo, que por um período pequeno sacia a nossa fome, eles nos deixam doentes quando comemos demasiadamente. Então hoje nós somos a geração que tem diabetes cedo, né? Glicose alta cedo, né? Hipertensão. Não é assim? Cedo, porque nós comemos coisas ruins, está muito acessível os alimentos ruins para nós. Antigamente você não conseguia ficar comendo lanche todo dia, porque não tinha dinheiro, era difícil, era uma coisa cara. Hoje não, qualquer um vai lá e compra e come. E
espiritualmente é a mesma coisa. A nossa falta de alimentos nutritivos tem nos deixado doentes, tem feito a igreja ficar doente com pouca fome. Nós temos alimentado de tantas coisas, saciado com coisas que saciam por um momento, mas não matam a nossa fome. E aí a gente continua buscando as coisas, vira um ciclo vicioso. A gente procura as coisas que saciam por um período, aí daqui a pouco tem fome de novo e assim vai. Só que nós nunca seremos plenamente saciados se nós continuarmos buscando esse tipo de alimento. Então, quais são os alimentos aí sem poder nutritivo que nós temos trazido em demasia? Eu queria que você pensasse aí. Seja na sua rotina, na sua casa, o que você tem trazido para a sua vida? Quais são as suas vontades? A fome que você tem? O que você tem escolhido trazer para a sua vida em demasia, que tem te deixado doente, com pouca fome, desnutrido espiritualmente? O que você tem trazido para a sua casa, para a sua rotina, para o seu trabalho? O que você tem sonhado, que tem consumido a sua energia? Você tem trabalhado para quê? O Breno fala uma coisa que toda vez que eu ministro aqui, eu falo sobre isso, que é os porquês. Esse negócio que o Breno fala é um trem que parece que ele fica na cabeça da gente e me deixa doidinha, que tem dia que eu falo assim, meu Deus, se eu for ficar perguntando para quê de tudo, não vou fazer nada nessa vida, porque no final, tudo que eu faço, a maioria das coisas não é para glorificar o Senhor. São vontades humanas, fome humana. A maioria das coisas que a gente faz. A Bíblia diz, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 6, que será feliz e farto aquele que tem fome e sede de justiça, de fazer a vontade de Deus. Então, continuando o paralelo que eu estou fazendo do alimento, da fome aí com a nossa vida espiritual, nós estamos dentro da igreja, tendo bons ensinamentos, tendo pessoas que nos influenciam positivamente, pessoas que agregam intelectualmente, espiritualmente. Nós temos um terreno aqui fértil para nós crescermos, mas ainda assim nós temos fome, vontade, nós temos vontades distantes desse banquete que é a igreja, que o Senhor oferece para nós, que a presença de Deus traz para nós. Nós temos rejeitado esse banquete por causa das nossas vontades. Nós somos cheios de vontades, não é verdade, gente? E não é ruim. Nós precisamos clamar para ter a vontade, a fome das coisas de Deus, por algo de Deus. Mas nós, como seres humanos, nós somos cheios de vontades. Eu creio que a vontade ela é um dom que foi otorgado, foi dado para nós por Deus. Deus não deixou com que nós tivéssemos vontade, com que nós escolhêssemos, com que nós tivéssemos o livre-arbítrio. Deus nos permitiu isso. Mas as nossas vontades, elas precisam passar pelo crivo da justiça de Deus, aquilo que exalta o nome do Senhor. Então, a partir de hoje, vamos pensar assim: a minha vontade, essa fome que eu tenho agora, ela passa pelo crivo da justiça de Deus, ela exalta o nome do Senhor. E aí eu queria abrir um parênteses aqui de um pensamento que não tem muito a ver com esse tema de agora, mas nós vamos linkar ele lá na frente. Mas eu queria que a gente pensasse o seguinte: Deus nos deu livre-arbítrio. É muito fácil uma criança tem vontade, não tem? A Naya e o Felipe têm a bebezinha deles. Ela é muito pequenininha. Ela tem quanto tempo, gente? 9 meses. E ela já tem as vontades dela, não tem? Você quer que ela fique sentadinha no seu colo, ela está querendo andar, está querendo ficar em pé, aí já foi ela para fora. Ela tem as vontades. Só que eu queria que a gente pensasse o seguinte: a criança ela tem a vontade, mas os pais podem controlar essas vontades, podem podar essas vontades, enquanto é criança. E aí fica mais fácil acertar. Mas quando a gente se torna adulto, nós somos independentes, nós temos uma autonomia, nós temos as nossas vontades e nós podemos escolher fazer ou não. E aí fica mais difícil acertar, não é verdade? Fica mais difícil.
Fica mais fácil errar, porque nós somos independentes. Mas o Senhor não nos deu o livre-arbítrio para sermos independentes, mas Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós escolhêssemos depender dEle. E essa dependência revela o nosso amor, o quanto nós desejamos a Ele, né? Por isso que a conversão, gente, é um processo, né? É muito difícil. Pensa bem, você mora com seus pais, você está em casa, aí você sai de casa. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa, o casamento deu errado, enfim, dá ruim financeiramente, você não consegue se manter, aí você volta para casa. É muito difícil ter que depender de novo, não é? Imagina você hoje dependente, na condição que você está, de repente ter que voltar para casa dos seus pais. É muito difícil depender. Por isso que a conversão ela é assim um processo. Nós somos ensinados por Deus a depender dEle. Mas esse é o parênteses que eu queria trazer sobre que nós temos realmente vontades. E o Senhor nos deixou ter vontades. Nos deixou ter o livre-arbítrio de escolher fazer ou não as nossas vontades. Mas o que eu tenho vontade de comer? Eu tenho fome de quê, como aí no aplicativo? É isso que a gente precisa analisar. Nós temos vontades contraditórias. O homem ele tem duas vontades opostas entre si. E na visão teológica aqui, partindo do ponto de vista teológico, o homem tem duas vontades igualmente fortes. A vontade de acertar e a vontade de errar. Aí você pensa assim, não, eu tenho vontade só de acertar. Não, a gente tem vontade de errar também. Porque às vezes, você precisa dar um jeitinho, você sabe que aquilo é errado, mas você tem vontade de fazer mesmo assim, você precisa daquele jeitinho, né? Então, o que é a vontade de acertar? É a vontade de rejeitar o mal, né? De levar a sério esse sermão da montanha, de levar a sério esse texto de que a gente precisa ter fome, sede de justiça, das bem-aventuranças, de levar a sério uma vida de santidade. A vontade de aceitar é a vontade de obedecer a Deus, de viver em santidade, de realmente abandonar as coisas do mundo, os prazeres da carne, de negar a si mesmo, de crucificar a sua carne, né? Porém, essa vontade de acertar, ela encontra alguns obstáculos. O primeiro deles é a pecaminosidade latente. O que é isso? A pecaminosidade latente, ela veio através da queda. Então nós temos vontade de acertar, mas existe uma natureza caída humana que não quer fazer o certo, né? E nós caminhamos com esse incômodo. Aí Paulo, eu queria que vocês abrissem em Romanos 7, no versículo 20. Romanos 7, versículo 20. Paulo faz essa descoberta aí, né? Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Ele está mostrando essa pecaminosidade latente, essa queda, essa natureza caída. O segundo obstáculo aí que nos atrapalha, né, nessa vontade de fazer o certo, está lá em João 2. Abre comigo aí, João 2, versículo 16. Então, o segundo obstáculo é a estrutura pecaminosa da cultura ou da sociedade em que vivemos. Nós vivemos em uma sociedade má, uma cultura má, ideologias más, distorcidos, princípios distorcidos. João 2,16 diz: tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então nós temos a vontade de acertar, mas nós temos a pecaminosidade latente, que é a natureza caída, e nós temos uma sociedade, nós vivemos um meio corrupto, um meio pecaminoso. E o terceiro está lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O terceiro obstáculo é a atuação das forças do maligno.
O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando a quem devorar. Então, além do mundo, além da nossa natureza caída, nós ainda temos a atuação do maligno. As flechas, as setas, as influências do maligno sobre nós. E esses 3 obstáculos que nos impedem de viver essa vontade de acertar que existe em nós, aparecem lá na epístola de Paulo aos Efésios, está lá em Efésios 2. Se você não quiser abrir, você pode acompanhar na TV aí, Efésios 2, do versículo 1 ao 3. Olha lá como que o apóstolo Paulo escreveu. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, diabo. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores de ira, como os demais. Então, Paulo, ele fala e afirma esses 3 obstáculos. Então, nós temos a vontade de acertar e nós temos a vontade que é igualmente forte. Não existe uma vontade maior do que a outra. É igualmente forte. Tanto a vontade de acertar como a segunda, que é a vontade de errar. A vontade de errar é aquela vontade de satisfazer os desejos da nossa carne. De andar no curso deste mundo. E essa verdade, essa vontade, aliás, ela também encontra obstáculos. A gente pensa que só a vontade de acertar é que tem obstáculos, mas a de errar também tem. Por quê? Nós temos... O que habita em nós, gente? O Espírito Santo. O maior de todos os obstáculos dessa vontade de errar é a ação do Espírito Santo na vida de um crente. A Bíblia diz, lá em Gálatas 5,17, que o nosso espírito milita contra a carne. Além da atuação do Espírito Santo, nós temos outros elementos também, que é a noção da santidade de Deus. Quando nós temos a noção da santidade do Senhor, da grandeza, do esplendor da sua glória, isso nos impede de errar. Quando nós lembramos do sacrifício de Cristo, isso também nos impede de errar. É um obstáculo. O não conformismo da velha natureza também é um obstáculo. Quando você pensa, não, peraí, eu tenho uma velha natureza, tenho uma natureza pecaminosa em mim, mas eu não caminho mais na velha natureza. Tanto que Paulo, ele fala no passado, ele fala, quando eu li o texto, em Efésios, ele fala, antes nós caminhávamos como escravos, nós éramos pecadores. Porque agora a gente não vive essa natureza caída mais. Nós não precisamos viver essa natureza. Então, esse não conformismo com a velha natureza também é um obstáculo para não errarmos. Aliás, para errarmos, né? A consciência devidamente alimentada de que Deus me capacitou para viver a nova natureza também é um obstáculo. A maturidade de entender que um erro, que o errar, que o pecado tem consequências também é um obstáculo. E aí a importância da igreja, que é a repreensão dos irmãos, também se torna um obstáculo para errar. Então, o ser humano tem 2 vontades, errar e acertar. E o que vai nos fazer escolher acertar, como nós vimos, nós temos obstáculos, mas o que vai nos fazer querer acertar é a resposta que nós damos para a nossa fome. É o alimento que nós ingerimos. Quando nós temos fome e sede da vontade de Deus, daquele que nos chamou, nós não somos dominados por vontade humana. Quem já ouviu alguém falando assim, foi mais forte que eu? Mentira. Como diz meio, mentira. Mentira, não é mais forte que nós, não. Não é mais forte que a gente. As coisas, o pecado não é mais forte que a gente. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos 2 vontades igualmente fortes. Fala aí para você, porque eu queria que você lembrasse disso no dia a dia. Fala assim, nós temos 2 vontades
Fomes. Igualmente fortes. A vontade de errar e a vontade de acertar. Então, gente, vamos tirar da nossa cabeça essa ideia de que é mais forte que a gente, porque não é. As vontades são iguais. Depende do que você alimenta. Em Gálatas 4:29, queria que você abrisse aí, Gálatas 4, do versículo 29 ao 31. Quanto mais fome e sede, mais saciado espiritualmente, menos vontade humana, né? Quanto mais fome e sede do Senhor, da justiça dele, menos vontades humanas. Gálatas 4:29 ao 31 diz assim: E vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Ismael, o filho nascido... Desculpa, li tudo errado. E vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque. O filho nascido do poder do Espírito, e o mesmo ocorre agora. Mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Livrem-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Somos livres, somos filhos da mulher livre. Nós somos filhos da obediência, nós não somos filhos da vontade humana. Esse texto está falando lá da história, eu acho que todos lembram, todos devem conhecer, da promessa que foi dada sobre Isaque e Ismael, da promessa que foi dada a Abraão. Isaque era o filho da promessa que demorou tantos anos para chegar, que veio a vontade humana e falou, Sara, que era esposa de Abraão, falou, olha, deita com essa serva e vamos ter aqui o nosso filho da promessa, porque esse filho que Deus prometeu está demorando, que é o filho que viria da própria Sara, que era infértil, né? Acho que todos conhecem, né? E aí, o Ismael foi o filho da vontade humana. E a gente sabe tudo, as consequências, né, que isso trouxe. Mas nós somos o filho da promessa, nós somos livres para escolher. Nós somos livres para alimentar da justiça de Deus, da vontade de fazer o certo. Não existe vontade ruim mais forte que a vontade de fazer o certo. Em Gálatas 5, no versículo 1, diz assim: Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. No versículo 13 fala assim: Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Gente, a verdade é uma só. Nós temos o direito à escolha. Nós temos fome, temos acesso ao alimento, podemos caminhar em justiça, porque o Senhor nos promete essa liberdade. Porém, nós escolhemos viver as escolhas humanas. Mas a promessa é que nós fomos chamados para viver em liberdade. Então, aqui nós entendemos que as nossas vontades, elas não nos dominam, porque nós não somos escravos das nossas vontades. Eu não preciso fazer o que eu quero. Preciso fazer o certo, o que eu preciso fazer. Então, hoje eu te pergunto de novo: você tem fome de quê? Qual é a sua vontade? Você tem vontade de quê? Você tem escolha. Pensa qual é a sua fome, qual é a sua vontade. E aí, alguns irmãos podem falar assim: pastora, eu não tenho fome. Essa fome do versículo 5, do capítulo 5 de Mateus, do versículo 6, que é fome, sede de justiça, de fazer o certo, de fazer a vontade de Deus, de morrer para você mesmo. Tem gente que pode falar: olha, eu sou crente, mas eu não tenho fome das coisas de Deus. Eu não tenho fome de agradar o Senhor. Eu não tenho vontade. Porque, gente, a gente tem que parar com a hipocrisia.
Porque se eu perguntar para algum irmão aqui, ele vai falar, não, meu maior anseio é a presença de Deus. É mesmo? Quanto tempo você gasta buscando a presença de Deus e as coisas do reino? Então vamos parar com essa hipocrisia, vamos pensar na realidade. E aí, se você falar para mim que você não sente fome, eu vou entender, na verdade, que você ignora a sua fome, como eu falei no início. Porque fome, nosso espírito tem, a nossa carne tem, é algo natural. Mas você tem ignorado. Eu, às vezes, ignoro, né? E aí, o que significa essa falta de apetite? Se nós temos falta de apetite, significa que algo vai... Se nós não temos apetite, significa que algo vai mal. Está doente. Né? É um clichê, a gente sempre fala isso aqui. Se você não se alimenta, você morre. Mas se eu não tenho fome, realmente eu estou doente. Ou se eu ignoro a fome, eu vou ficar doente. E às vezes a gente passa dias ignorando a fome. Às vezes o Espírito está lá, te conduzindo à oração, aquele negócio te incomodando, eu preciso fazer, eu preciso orar, eu sei que eu preciso do Senhor. Mas as coisas começam a nos consumir. Nosso tempo é consumido, a nossa rotina nos atrapalha. E se você vira para mim e fala que não tem fome, ou que ignora a sua fome, eu digo para você nessa noite, nós precisamos nos converter genuinamente. Nós precisamos converter ao quê? Convergir. Eu estou aqui nessa direção, vou convergir para essa outra. O converter é mudar de direção. Então, se eu não tenho fome, eu preciso me converter verdadeiramente. Eu preciso aprender, talvez eu não saiba, da minha necessidade de Deus. Tem gente que está na igreja há muito tempo e realmente não sabe para que ela precisa de Deus. E é isso que a gente tem que pensar. Deus, me mostra, me ensina sobre a minha necessidade. Porque a necessidade é a seguinte. Pensa da seguinte maneira, como o apóstolo Paulo diz, nós somos miseráveis. Nós estamos condenados à morte eterna. E com Cristo nós temos a oportunidade de viver a eternidade com Deus. Nós precisamos dele. Nós só temos vida se nós estivermos nele. Se eu não tenho fome, talvez eu esteja atarefado demais, vivendo uma rotina louca. Eu não tenho tempo. Eu tenho olhado demais para as coisas que são passageiras, terrenas, mundanas. A fome de Deus, irmãos, trata-se de um clamor íntimo, de uma busca, de uma entrega. Como eu disse, só é possível ter fome porque Ele mesmo dá. E quanto mais você come e se alimenta, mais fome você tem dele, porque ele te sacia, mas gera em você mais fome, mais desejo. Se nós não buscamos, se nós não tiramos esse tempo, nós não temos fome, ou nós temos e ignoramos. A fome de Deus é um anseio ardente por uma vida alinhada à santidade dele. É uma busca incansável por amar a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. O salmista, Salmo 42, versículo 1. Salmos 42, versículo 1 diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. É assim, como a corça que anseia pelas correntes de água, a minha alma anseia por ti. Essa é a fome que o Senhor deseja que nós tenhamos. É muito bom quando nós estamos com sede a gente tomar água, não é? Não sei quem já fez jejum de muitos dias, mas uma vez eu fiz o jejum de Daniel. Gente, quando eu fui comer uma coisa normal, que alegria! É muito bom quando a gente está sem comer, quando a gente está sem beber água e a gente come, e a gente bebe água, a gente se sente saciado. É isso que o Senhor tem para nós. Eu sei que eu misturei aqui vários assuntos. Falei sobre fome, mas falei sobre essa questão da vontade, dessa busca. Mas eu queria que de tudo que eu falei, que você guardasse
essa pergunta. Então, fome e sede de quê? Aí eu queria que você curvasse a sua cabeça e eu vou te fazer algumas perguntas para você meditar. Mas não se distancie da realidade, não. Olha para dentro de si e analise. Porque de nada adianta nós sairmos daqui, com a mesma mentalidade que nós entramos. Sabe por quê? Nós estamos tendo oportunidades. O Senhor levantou uma irmã para trazer um recado para mim. A Bíblia manda a gente julgar a profecia, não o profeta, né? Então, estou só compartilhando o que Deus falou através dela. Só isso. E o Senhor falou algumas coisas, e dentre elas Ele falou: olha, eu tenho levantado a minha igreja para esse tempo. E eu quero que você aproveite, foi desse jeito, eu quero que você aproveite os últimos dias que ainda resta aqui na terra. Eu compartilhei isso com a minha mãe, ela está vendo? Pode ser que ela me xingue depois. Mas ela falou para mim, eu estava falando sobre filhos, sobre ter filhos, que era besteira ter filhos agora, porque Jesus já está voltando mesmo e tal. E ela falou, mas a minha avó, quando eu era pequena, falava que Jesus já estava voltando. Acho que ela quer muito que eu tenha filho, né? E ela falou isso. Que desde a avó dela, quando ela estava pequenininha, falava para ela que Jesus estava voltando. Mas essa palavra que Deus trouxe através dessa irmã, para mim, foi essa. Aproveite os últimos dias que eu estou te dando. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, e eu vou fazer essas perguntas, e que você realmente olhasse para a sua vida, para a sua fome, e colocasse diante do Senhor, porque nós estamos vivendo os últimos dias, a última oportunidade de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho, de transbordar na vida dos outros, de ser alimentados, de ser saciados. Então, você tem fome e sede de quê? Bem-aventurados, mais felizes, os que têm fome e sede de justiça. Eu tenho fome de ser um participante do reino, da sua obra, da obra de Deus, ou eu quero que a igreja do Senhor me sirva? Eu tenho fome, sede de buscar a vontade soberana de Deus para fazer as minhas escolhas? Ou eu quero que Deus apoie as escolhas que eu faço? Eu tenho fome de servir aos irmãos, caminhar a segunda milha? Ou o meu anseio é ser reconhecido e amado por eles? Eu tenho sede, um anseio no meu coração profundo de caminhar com Deus 24 horas. Ou a minha fome é que Deus caminhe comigo? Eu tenho um anseio, uma sede por ler a palavra e viver nela, morrendo para as minhas vontades? Ou eu quero, meu anseio é adaptar as verdades bíblicas conforme me convém, vivendo aquilo que para mim é mais fácil? Eu tenho sede de amar o perdido, alcançar o perdido, de levar a palavra a tempo, a fora de tempo, final de semana, de descanso, de abrir mão disso para alcançar esse perdido? Ou o meu anseio, muitas vezes, a minha vontade é julgar aquele que age diferente de mim, aquele que escolhe a vontade de errar, e eu escolho me isolar porque eu considero escarnecedor? Eu tenho fome, sede de passar um tempo com Deus? Ou o meu anseio é que Deus se adapte à minha rotina, porque Ele entende que eu sou muito atarefado? Deus sabe, Deus entende que eu sou muito atarefado. Eu tenho fome de conhecer as escrituras sagradas, de fazer as devocionais, de orar, de conhecê-lo através da palavra? Ou eu apenas tenho fome de ouvir aquilo que os pregadores já me oferecem, pronto, ali no domingo? Eu tenho sede por ousadia, meu anseio é grande por ousadia de pregar o Evangelho? Você é daqueles que não se envergonham? Ou eu oro para que Deus use outro em meu lugar e permaneça onde estou?
sede de gastar um pouco de tempo, de dinheiro, de recursos para fazer algo certo? Ou eu tenho pressa demais de fazer as coisas, afinal de contas todo mundo faz assim, então o meu anseio é o resultado. Eu tenho sede de dar sem medidas, ou o meu anseio é baseado pela minha própria medida? Eu tenho fome de caminhar em retidão, na justiça de Deus, ou a minha fome é de caminhar na justiça humana, naquilo que eu considero certo? Nós temos duas escolhas, duas vontades. Nós temos a vontade de Deus ou a nossa. É uma ou outra. Não tem como caminhar das duas maneiras. Ou eu escolho abrir mão de mim mesmo, abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos, ou eu vivo minha vontade, eu faço do meu jeito. É engano pensar que tem como fazer as duas coisas. A palavra de Deus não é flexível. Não é flexível. Deus tem um novo tempo para nós. Nós precisamos clamar por essa fome de viver essa vontade, essa justiça. A palavra de Deus diz lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 7 a 11, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se nós clamarmos nessa noite, continue com seus olhos fechados, se nós clamarmos nessa noite por fome, por sede, por vontade de justiça, de caminhar abrindo mão das nossas vontades, de caminhar abrindo mão dos nossos desejos, de abrir mão da nossa vida, da nossa rotina, do nosso tempo, do nosso dinheiro, dos nossos sonhos. Se nós orarmos nessa noite, a Bíblia diz que o Senhor fará, porque aquele que pede lhe será dado, aquele que busca encontra. E se o filho pede pão, seu pai não dá pedra. Existe um texto muito conhecido de nós, está lá em João 14, que diz assim: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, são amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a Ele. Pois quem não me ama, não me obedece. Lembre-se, essas palavras são minhas. Aliás, não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Aqueles que amam, obedecem. Aqueles que amam, obedecem. Não se engane, meus irmãos. O inimigo não quer te tirar da igreja. O inimigo, ele quer colocar falácias, mentiras, e te convencer de que você está no caminho certo. Não se engane de que você vem à igreja, de que você recebeu a Jesus, você caminha na sua vontade, você está amando a Deus. Nós achamos que amamos, mas amar é atitude de obediência, é abrir mão, é escolher viver a vontade de Deus. Bem-aventurado, felizes. Pode estar a doer, pode abrir mão, é difícil, pode ser péssimo, mas a Bíblia diz que mais que felizes nós vamos ser, que nós seremos saciados. Talvez você e eu não abrimos mão de muitas coisas e não somos saciados. É engraçado porque o Evangelho é diferente. Você perde, abre mão e você se sente saciado. Você não quer abrir mão, você não quer perder, você continua sedento, você continua
se sentirem satisfeitos, sem saciedade. É uma loucura para nós entendermos isso, né? E o último versículo que eu quero que você pense aí é em Amós, profeta Amós. Lá no capítulo 8 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão mar e mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Irmãos, o Senhor nos diz nessa noite: busque enquanto é tempo, clame por sede, por fome enquanto é tempo, porque vão chegar dias onde nós vamos querer ouvir essa palavra e nós não poderemos. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti nessa noite. Ah, Deus, em rendição, em atitude de entrega. Ah, Deus, entendendo que tantas vezes nós cantamos que temos fome, nós dizemos que temos fome, mas nós nos alimentamos de outras coisas, coisas que não nos saciam verdadeiramente. E quando vem as adversidades, quando vem as lutas, as provações, nós nos encontramos frágeis, com uma fé frágil, nós nos encontramos desnutridos. Como igreja, Senhor, nós oramos e nos arrependemos. Nos arrependemos pela falta de apetite. Nos arrependemos porque tantas vezes nós ignoramos a fome pelo nosso tempo, por causa da nossa rotina, pelo comodismo. E para aqueles irmãos que de repente sentem fome, sentem sede, mas não têm forças, eu oro nessa hora, Senhor, traga um novo vigor. Ah, o Senhor é o alimento que sustenta, o Senhor é o alimento que renova, que nutre, que traz força. Renova a sua igreja, Senhor, desperta-nos. Desperta-nos, queremos ser saciados e sentir fome, saciados e sentir fome de novo, saciados e querer mais de Ti, saciados e buscar mais a Tua face, saciados e nos derramar mais, saciados e derramar mais tempo, e buscar por mais tempo, e ter mais curiosidade, e ter mais entrega. Nos ajuda, Senhor, a entender que não somos dominados pelas nossas vontades, pelas nossas fomes, pela nossa fome humana. Ah, nós não vivemos mais sobre esse jugo pesado. Ah, nós somos livres para escolher, Senhor, viver a Tua justiça. Ah, eu coloco a vida, Senhor, de cada irmão em Tuas mãos, que o Senhor possa continuar ministrando, que o Teu Espírito continue falando aos nossos corações, gerando, Senhor, um reboliço dentro de nós, chacoalhando, Senhor, dentro de nós, mudando, transformando a nossa mente, nos tirando desse lugar de conformidade. Ah, traga, Senhor, fome nessa noite. Ah, que durante essa semana os meus irmãos tenham experiência, Senhor, maravilhosa na Tua presença. Ah, que nós comecemos a sonhar com as coisas do Teu reino. Que nós comecemos, Senhor, a ter vontade das coisas do Teu reino. Alinhe o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a perceber que é chegado os dias dos últimos tempos. Ah, Deus, que nós estamos vivendo esses últimos dias. Não há mais tempo a perder com vontade humana. Ah, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos. A Tua palavra diz: busca, que nós encontraremos. Pedi, dá-se-vos-á. Se
Se nós batermos, o Senhor vai abrir a porta. Eis-nos aqui nessa noite, Pai. Clamando. Derrama sobre nós fome e sede de justiça, para que sejamos saciados, Pai, em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Coloque de pé no seu lugar. Último. Queria finalizar com um louvor. Gente, nosso culto acaba às 8h30. Então nós temos aí 8 minutinhos. Aproveite para continuar nesse espírito de adoração antes de nós encerrarmos. Nós vamos cantar mais um louvor aqui. Aproveite para continuar orando. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja
abençoe, que você possa voltar em paz para casa. Se você precisar de algo, nos procure, nos chame, nos ligue, nós estamos à disposição. E para você que está em casa, tenha uma boa noite, que Deus te abençoe, que o Senhor continue ministrando o seu coração. Paz.